Que tal, senhores meninos, e que tal, senhoras meninas? Vamos começar aqui mais um vídeo do processo de modelagem em biscuit do Septile. Eu já postei alguns vídeos dessa escultura, mas esse aqui é falando um pouco de como foi o processo e dando aqui algumas dicas e instruções de como eu fiz essa escultura, beleza? Para começar, eu fiz aí a estrutura de arame e fita e envolvi ela com massa de biscuit, certo? Só fui aplicando aí a massa de biscuit por todo o corpo dele. Essa primeira camada de biscuit aí, essa camadinha fina de massa de biscuit, ela vai facilitar a mesclagem da musculatura dele e dos outros elementos que a gente vai incrementando aí no corpo dele. Então por isso que eu envolvi todo o corpo dele com massa de biscuit para facilitar na mesclagem dos outros membros, beleza? Aí como vocês puderam ver aí, eu modelei um pequeno triângulo para fazer essa área aí da virilhazinha aí do personagem, né? O Septile é claramente inspirado aí no dinossauro e como os pokémons eles põem ovos, então eu creio que esse membro aí genital aí do Septile seja como se fosse uma cloaca, né? Onde ele se reproduz e onde também por onde ele faz as suas necessidades, né? E também por onde ele bota os filhotes para fora, os ovos, né? E concluída essa etapa aí da cobertura, agora eu cobri aí os braços, como vocês puderam ver, eu vou fazer agora essas lâminas que ele tem no braço, né? Umas lâminas no formato de espadas aí que ele tem no braço. Só que, como ele é inspirado em raptores e outros dinossauros, e a partir dos estudos que a gente tem hoje dos raptores, a gente sabe que muitos deles eram emplumados, né? Possuíam uma certa penugem ou penas mesmo. Então eu quis modelar essa lâmina que o Septile tem no braço como se fosse uma grande pena, né? Como se fosse uma pena bem chamativa. Por isso que eu modelei ela nesse formato aí, certo? No formato de vela. Feita a modelagem das lâminas do braço, vou fazer agora os dedos do Septile. É só modelar num formato aí de salsicha e venho com a espátula para poder fazer as juntas, os detalhes aí das juntas dos dedos dele, beleza? Aí depois de ter feito aí todos esses detalhes, eu só vou aplicando os dedos aí da mão, ok? Aí aplico um após o outro aí e vou acrescentar também as unhas. Feita a modelagem parcial aí da mão dele, né, dos dedos dele, que eu ainda não acrescentei as unhas, eu vou modelar os pés dele, vou dar um pouco mais de volume aí nas canelas dele aí e vou puxar o formato da pata dele, modelando, dividindo essa pata em 3 dedos. E aí vem com a parte oposta do pincel para poder fazer as concavidades onde eu vou aplicar as garras das patas traseiras dele aí. E aí vem com estilete para poder dar algumas texturas, né? Algumas texturas mais marcantes aí nessa parte dos pés dele. E concluída essa etapa, eu vou aplicar as garras. E aí após aplicar as garras nos pés dele, né? Nas patas traseiras, eu vou aplicar agora nas patas dianteiras, nos dedos das patas dianteiras agora, beleza? Beleza. Feito isto, vou achatar um pedaço de massa de biscuit em um formato mais elíptico. E aí vou aplicar aí na parte das canelas dele aí, aplico e vou utilizando a parte oposta do pincel para poder fazer algumas texturas. E concluída essa etapa, vou pegar umas bolinhas de massa de biscuit para poder ir aplicando ao longo aí das canelas dele, dando mais algumas texturas, né? Dá mais uma enrugada aí na pele dele aí, né? Nessa pele mais grossa dele. E aí eu fiz essas bolinhas para poder simular uma pele mais reptiliana, né? Porque quando você olha bem a textura da pele de dinossauros, principalmente dinossauros que não possuem uma cobertura de plumagem ou de penas, ele tem texturas bem variadas ao longo da pele dele, né? Texturas mais riscadas, texturas enrugadas, e essas texturas como se fossem algumas verrugas, né? Algumas bolinhas aí espalhadas no corpo dele. Como vocês puderam ver, eu acrescentei uma definição na musculatura aí das coxas dele e acrescentei também mais algumas texturas aí nessa parte das pernas. Depois, passando adiante, agora fazendo os braços, eu vou modelar também num formato mais oval, um pedaço de massa de biscuit, vou achatar bem e vou grudando em sequência ao longo aí do braço dele e utilizando a parte oposta do pincel para poder fazer essas marcações de texturas. Depois que completar toda essa etapa, eu vou dar um pouco mais de volume no braço dele e usar a parte oposta do pincel mais uma vez para dar algumas texturas aí na pele dele. Em seguida, eu vou alongar um pouco aí as costelas dele, dando mais volume aí nas laterais do corpo dele aí, do abdômen dele. E vou utilizar um palito de madeira para poder fazer a anatomia das costelas, beleza? E em seguida eu vou acrescentar mais um pouco de massa de biscuit na região peitoral dele e utilizo a parte oposta do pincel para mais uma vez fazer a textura aí da pele. Em seguida eu vou dar uma engrossada aí no pescoço dele e fazer algumas concavidades aí para definir bem a região aí do pescoço e desse papo dele aí. E vou fazer algumas texturas com um palito de madeira e com o estilete. E concluída essa etapa, eu vou fazer aí a modelagem da parte inferior da mandíbula, né? A mandíbula inferior dele, que eu só vou modelar no formato triangular e fazer algumas bordas, né, ao redor desse triângulo.
certo? E aí é só aplicar e fazer a mesclagem aí na cara dele. Depois de ter feito aí algumas texturas na parte inferior da mandíbula, eu vou acrescentar umas cobrinhas de massa de biscuit aí ao redor da mandíbula dele e vou utilizar o estilete justamente para poder fazer o entalhe e o desenho aí dos dentes dele. Vou fazer dentes bem pequenininhos e depois vou aplicar umas bolinhas de massa de biscuit aí nas costas dele e utilizar a espátula para poder fazer uma textura de umas sementes um pouco mais enrugadas, beleza? Beleza. Em seguida, vou modelar um triângulo de massa de biscuit, achatá-lo e vou dobrar ele aí no meio para poder fazer essas penas que vai ficar na cauda dele, certo? E aí eu vou utilizar o estilete e a espátula para poder fazer a textura aí das penas. Eu tô chamando de penas porque, como eu tô tentando fazer ele um pouco mais realista, essas penas, que na verdade no anime são folhas mesmo, que o Sceptile tem várias folhas cobrindo a sua cauda, eu quis fazer penas que simulam folhas, né? Que é isso aí, como o Sceptile é baseado num raptor e os raptores são predadores, então essa cauda em formato de folhas, essa coloração verde que o Sceptile tem, vai ajudar ele a se camuflar, né? Se camuflar bem aí numa floresta, numa selva. Em seguida, vou modelar aí a parte de cima da mandíbula dele, né? Também vai ser o crânio dele aí. Modelo no formato de triângulo e a parte de baixo eu vou deixar um pouco mais côncava, fazendo algumas bordas aí nas laterais. E a parte de cima eu vou deixar mais convexa, né? Convexa, mais elevada, que é justamente a parte do topo da cabeça dele. E aí é só aplicar, fazer a mesclagem e vou utilizar a parte oposta do pincel para poder fazer as concavidades onde eu vou acrescentar os olhos e também para poder fazer o desenho aí das narinas dele e tal e fazer as texturas aí nessa cabeça dele. E depois vou acrescentar aí os olhos dele, né, na cara dele aí, e venho com um pedaço de massa de biscuit no formato mais triangular e bem achatado para poder fazer esse desenho vermelho, esse contorno vermelho que o Sceptile tem nos olhos dele aí. Feito toda esta etapa, vou pegar um pedaço de massa de biscuit e vou acrescentar aí no topo da cabeça dele, modelando no formato mais triangular, para poder fazer essas protuberâncias que o Sceptile tem na cabeça, que essas protuberâncias já foram inspiradas em outro dinossauro, que no caso é o Dilophosauro, que também possui protuberâncias semelhantes ao Sceptile no topo da cabeça dele, beleza? Beleza. Em seguida eu vou achatar um pedaço de massa de biscuit, já numa tonalidade mais avermelhada, e vou grudar aí na parte da barriga dele. Em seguida eu venho com a parte oposta do pincel para poder fazer as texturas dessa parte aí. E pronto, assim ficou a modelagem do Sceptile mais acurado, mais realista aí, né? A partir do meu ponto de vista. Eu utilizei algumas fanarts como referência, mas quis trazer uma característica minha mesmo, algumas ideias que eu mesmo tive para poder modelar o Sceptile a partir da referência principal dele. Concluída toda essa etapa da modelagem, vamos agora para a minha parte favorita, que é a pintura. Primeiramente, vamos pintar o Sceptile com uma camada de verde folha, né? Pintar o corpo dele aí com uma camada de verde folha. Depois venho com a cor vermelha para poder pintar essas partes avermelhadas aí do corpo dele, variando os tons de vermelho, desde o vermelho carmesim até o vermelho mesmo, o tom padrão de vermelho. Com o amarelo faço a pintura aí das sementes nas costas dele e com o verde cana eu faço a pintura aí dessa lâmina que ele tem aí no braço dele. E depois venho com o branco para poder fazer um dry brush, né, para poder fazer esse degradê, né, dessa cor mais clara, passando para esse verde mais escuro aí, nessas penas aí das penas, né? Eu vou chamar de penas que ele tem nos braços dele. Na verdade são as lâminas que ele usa para atacar. Depois eu misturei o verde folha com o amarelo para poder fazer essa tonalidade aí de verde que eu não vou saber o nome dela, para poder aumentar aí a luminosidade aí do corpo dele e aumentar aí alguns contrastes aí nessa parte aí do corpo dele, beleza? Beleza. E utilizando a técnica do dry brush, eu fui utilizando vários tons de verde, variando do mais escuro até o mais claro, para poder fazer a pigmentação dessas penas barra folhas que ele tem aí na cauda dele. Ou penas que simulam folhas, né? Para ajudar na camuflagem dele aí, como eu já falei. Beleza? Beleza. E feita esta etapa, eu vou utilizar um tom mais escuro de verde e utilizando um pouco da minha liberdade artística aqui, eu quis fazer algumas listras tigradas ao longo aí do corpo do Sceptile para, mais uma vez, facilitar a camuflagem dele e tornar ele um predador ainda mais eficiente aí no mundo Pokémon. E utilizando uma caneta nanquim com o bico de espessura 003, né, que é bem fininho, eu faço aí a pupila dele no formato de pupila de gato e aí está modelado e pintado todo o nosso querido Pokémon Sceptile. E aí eu só vou apregar ele na base que eu já tinha feito e já tem vídeo completo dessa base aí, se você quiser conferir como foi que eu fiz essa base aí, é só conferir aí no canal, beleza? Beleza. E aí é só botar ele aí na base e pronto. Esse é o nosso Sceptile realista. Muito obrigado, seus meninos, por me acompanhar até aqui nesse vídeo. Curte, comenta, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, falou e tchau.